Então, estamos aqui começando nossa primeira edição do nosso podcast Direito Líquido e Incerto. Né? Nosso podcast aqui que vai tratar dos assuntos da pesquisa jurídica, do direito e assuntos em geral da vida acadêmica. Né? Eu estou aqui, Sandro Moraes, este que vos fala, na companhia aqui do meu ilustre colega Sérgio Gillet. Olá. Também o nosso outro colega aqui, Alisson Capelari. Olá a todos. Tá. Então, assim, vamos começar aqui. Hoje o nosso assunto de hoje é a questão de direito do trabalho. E como é a nossa ideia aqui nesse podcast Direito Líquido e Incerto, é trazer aí as pesquisas mais recentes, as ideias mais novas em relação à matéria jurídica, né? E realmente uma das linhas de pesquisa aí que a gente tem visto bastante coisa em relação às questões de tecnologia, de novas relações de trabalho e a aplicação disso em relação ao direito, né? Então a gente tem um modelo de direito do trabalho que ele é basicamente voltado para aquela questão originado naquele direito do trabalho, naquele modelo de trabalho da Revolução Industrial, aquele típico daquela situação do trabalhador, daquele confronto entre o trabalhador que vendia sua força de trabalho para o empregador, o capitalista detentor dos meios de produção. E dentro dessa estrutura se formou a maior parte da legislação trabalhista, né? Toda a legislação trabalhista em geral, formada a partir desse tipo de trabalho, né? E aí a relação de emprego típica desse modelo. Mas aí surge a questão que a gente trata aqui nas nossas pesquisas atuais, justamente as novas relações de trabalho, a coisa que a gente vê aí corriqueiramente, modelos de trabalho diferentes, não temos mais a relação de emprego, aquela típica relação de emprego, todo mundo já pega aí o seu Uber, já sabe como é que é justamente esse próprio modelo, até a palavra, a empresa Uber acabou dando nome a um sistema, né? Hoje a gente fala muito em uberização do trabalho justamente em função deste modelo que a Uber aplica e que é completamente diferente daquele então que a gente tem como origem, né? A gente tem a ideia original de um modelo de trabalho, de uma relação mais rígida, mais dura, tipicamente daquela sociedade industrial. Então, como é que se dá isso aí? O que a gente pode trazer, então, para hoje? Né? A grande questão que a gente aborda aqui é a questão da relação da tecnologia com o trabalho. Então, de fato, a tecnologia é uma forma, é um conhecimento aplicado para a transformação do mundo. E isso tem muito a ver com o trabalho. O trabalho também, o ser humano, ao fazer o trabalho, ele aplica a sua força de trabalho e o seu conhecimento para a transformação de um produto para ter uma utilidade, né? Então aí que surge a questão de utilidade, de produzir alguma coisa a partir do trabalho, e muito a ver com a tecnologia também. Então a própria tecnologia, ela é uma ferramenta que o ser humano utiliza para a produção, para a realização do seu trabalho. Essa aplicação de tecnologia, claro, a gente fala em tecnologia, pode de repente pensar, mas então vamos pensar nos computadores, inteligência artificial? Bom, mas tecnologia na verdade é desde sempre, é qualquer uma, claro que as tecnologias anteriores. Então imagina que o ser humano lá, quando aquele primeiro agrupamento humano desenvolveu uma técnica para plantação, aquilo já era uma tecnologia. A técnica de plantação, a criação de animais, o desenvolvimento de roda, de fogo, a descoberta, a manipulação do fogo, tudo são tecnologias que aos poucos foram sendo incorporadas à sociedade, e a sociedade passa a ter, então, uma produção, uma forma diferente a partir dessa influência dessas tecnologias. E essas tecnologias, então, elas passam a ser importantes e passam a ganhar atenção no ambiente do trabalho a partir exatamente da Revolução Industrial. Porque até então o trabalho era basicamente para sustento próprio. A pessoa ia lá, plantava
fazia a sua plantação, o excedente vendia, trocava. A partir da Revolução Industrial a gente tem uma nova relação. Então aí sim, uma relação contratual, né, num primeiro momento em que a pessoa vende a sua força de trabalho para o empregador. O empregador, o detentor dos meios de produção, ele paga ao trabalhador pela sua força de trabalho. E aí começa a ter interesse jurídico no trabalho. Então, a partir daí, o que acontece com esse interesse jurídico? Claro, num primeiro momento, as massas de trabalhadores começam a se organizar e a partir dessa organização, a questão de desenvolvimento de sindicatos, e essa massa começa a pleitear as melhores condições de trabalho. E aí começa toda a história do direito do trabalho e da legislação social em geral. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da Alemanha de Bismarck, nos anos de 1880, em que uma série de legislações sociais foram aprovadas, em especial legislação de seguro social, né, típicas, que é o embrião do que é o sistema de previdência, e que naquele momento o Bismarck pensou nessa legislação também como uma forma de contenção social, né, para evitar justamente que os trabalhadores, e ali tinha o espectro do comunismo avançando pela Europa, né? Então uma forma de contemporizar isso aí, de segurar isso aí, justamente é essa questão de uma legislação, de uma proteção social. Isso desenvolve ao longo do tempo. O direito do trabalho, então, tem essa base dentro dessa sociedade, dessa forma de produção. O que acontece? O que nós temos hoje em dia? Hoje em dia a gente já fala em quarta revolução industrial. Então, já são tecnologias muito mais avançadas e que modificam completamente a forma de organização desse trabalho, né? A gente tem aqui exemplo de hoje, atualmente, tecnologias disruptivas, né? Todo mundo fala em tecnologias disruptivas, aquelas tecnologias que quebram completamente o modelo anterior. Se pensar, o exemplo que eu gosto de citar é o do telefone celular. Se a gente pensa assim, eu tenho um telefone fixo, eu evoluo isso para um telefone celular, agora eu posso fazer a ligação em qualquer lugar. Mas eu dou um passo mais adiante e tenho uma tecnologia disruptiva que é o smartphone, porque eu deixo de usar ele como um telefone e passo a usar como uma ferramenta de comunicação, de vídeo, de rede social, etc., de produção. Então, a evolução do telefone fixo para o telefone celular é uma evolução pleonasmo da evolução evolutiva, uma alteração evolutiva na tecnologia. Quando eu passo do celular para o smartphone, eu tenho uma situação de tecnologia disruptiva, que eu mudo completamente a forma de relacionamento da pessoa com essa tecnologia. Basta ver, hoje tu usa o telefone celular, o smartphone, para tudo, menos para fazer ligação. A gente conta nos dedos as pessoas que ainda fazem ligações. Até para gravar podcast. Até para gravar e ouvir o podcast. Então tu tá ali com um aparelho que originalmente a ideia dele era para falar, fazer uma ligação. E até fazer de conta que tá prestando atenção no coleguinha. Também. Isso mesmo, estou vendo isso aí. Mas vocês não, desculpa. Então, seguindo, onde é que eu estava parando? Eu comecei a viajar nessa coisa. Então, a ideia de que essas tecnologias, elas, a partir dessa aplicação delas no mercado de trabalho, a gente muda completamente a forma de trabalhar. E aí a gente tem aqueles exemplos clássicos de falar que a maior empresa de transportes, apesar de não se dizer empresa de transportes por causa de tributação, mas a maior empresa de transportes de hoje do mundo é a Uber, e ela não tem a propriedade de nenhum veículo, né? Ou talvez tenha um ou outro autônomo lá nos Estados Unidos em teste. A maior empresa de locações é o Airbnb, não tem nenhum único imóvel, né? Então a sociedade está completamente diferente e a gente não pode então mais pensar
no direito do trabalho, que é o que a gente está tratando hoje, da mesma forma. Né? É uma questão difícil da gente pensar em proteção ao emprego, a relação de emprego, que hoje a gente não tem. É uma relação que a gente não tem e talvez a própria sociedade, as próprias pessoas já não querem mais essa relação. É uma questão que muita gente já não quer ser empregado. Não é mais uma aspiração como era há 50, 60 anos atrás. Era uma aspiração da pessoa ter um emprego fixo. Hoje as pessoas o que menos querem é um emprego fixo. É a possibilidade de mudar, de alternar, de se reinventar numa perspectiva de uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade que realmente a gente não tem uma coisa linear, né? A gente não tem mais aquela ideia do trabalhador ficar 30, 40 anos numa mesma empresa fazendo a mesma atividade para então se aposentar. Então, como a gente está falando, essas mudanças, essa tecnologia, essa mudança na nossa sociedade, no nosso ambiente, ela tem que ser de alguma forma se refletida no direito. E isso me parece que há alguma ainda dificuldade e de fato o direito ele tem por sua essência sempre vir atrasado, ele sempre vem depois do fato acontecido que ele regulamenta. E neste momento que a gente tem então uma velocidade muito grande nessas transformações, o direito, esse atraso do direito está ainda um tanto maior. Mas basicamente essa ideia de pensar em uma reformulação, a gente tem que pensar de uma forma diferente todo o modelo, não só de direito do trabalho, mas as implicações dele, então as implicações nas relações de emprego, as implicações no direito previdenciário, especialmente, que tem muita vinculação. O direito previdenciário hoje, ele ainda é estruturado em cima do trabalho, né? E essa mudança nesse mercado de trabalho, a questão de automação, de inteligência artificial, uma série de estudos que falam em fim dos empregos, fim do trabalho, que isso tudo tem que ser pensado ali. A gente tem, e é um objeto da pesquisa, um dos objetos de pesquisa aqui que a gente está trabalhando. Diria que, enfim, é um bom... foi muito bacana toda a linha de raciocínio que o Sandro desenvolveu. E assim, chegar nesse ponto, né, de a gente começar a se preocupar realmente, que me parece. Então, chegar num ponto em que a gente começa a se preocupar com essas pessoas que não estão conseguindo acompanhar essa evolução, que estão ficando para trás. E aí eu te pergunto, como lidar com essas pessoas? Que é que justamente tu fala do direito previdenciário, de como é que o direito previdenciário se acomodaria nesse ponto? É bastante complicado mesmo. Tu vê que a questão... O direito previdenciário ele é hoje estruturado, a ideia toda em cima do trabalho. Né? A remuneração, o benefício é substitutivo da remuneração. E, na verdade, nós estamos indo para um caminho que eu não sei se alguém vai ter ainda remuneração. Talvez a gente pense alguma coisa próxima do que o Jeremy Rifkin coloca, a sociedade de custo marginal zero, em que as coisas vão ter custo ridículo justamente por não ter o trabalho humano, que é o que vai ser o que vai custar dinheiro, né? E aí a gente tem que entrar para uma questão, primeiro, tirar, de uma certa forma, a centralidade do trabalho da sociedade. Então, a nossa sociedade é estruturada em trabalho. A gente a pessoa, até uma vez já comentado, te apresenta para alguém, quem tu é? A pessoa diz, eu sou advogado. Advogado é a profissão, não é o que é a pessoa. Mas a nossa sociedade hoje se coloca dessa forma. Então, o problema, a gente tem duas coisas. Uma, tem que garantir meios de subsistência,
que hoje tu faz só com trabalho, tu tem que ter uma outra forma, e tem que também a pessoa ter uma realização pessoal sem trabalho, que é, acho, talvez a parte mais difícil. A forma de manutenção, a gente pensa aí em algum sistema de renda universal, por exemplo, né? Tem alguns testes em algumas localidades de uma renda básica. Isso possibilita que a pessoa tenha aquele mínimo para uma dignidade, para viver dignamente, né? Só que para a nossa sociedade isso ainda é pouco em função da questão da dignificação pelo trabalho, que ainda hoje é o que sustenta a nossa sociedade. Esse é uma grande dificuldade ainda, que eu imagino que ainda tenha nesse sentido. Pois é, porque é bem interessante essa questão. Desculpa eu cortar o Alisson, mas enfim, a questão é o seguinte: como a automação está vindo cada vez mais, ou seja, é a máquina que vai produzir cada vez mais, e pelo trabalho que a gente produz os nossos bens. Sim. Então a gente vai produzir que tipo de bem a partir de então? Os bens necessários realmente, aquela ideia de a gente ter uma necessidade de bens como alimentos, bens como roupas, veículos, enfim, até o próprio smartphone, né? Hoje em dia, que é tão necessário na nossa vida. Inclusive, né, todo tempo eu estou passando a mão no bolso para ver se o meu celular tá ali, mesmo eu estando mexendo nele. Mas assim, né? O que eu posso dizer? Mas assim, então a gente vai passar por uma fase assim que a pessoa ela vai ter que então ser, de alguma forma, ajudada para obter os bens básicos, porque não é exatamente outros seres humanos que estarão produzindo esses bens básicos. Não necessariamente outros seres humanos, né? Não serão. Sim, não serão assim. Produzindo esses bens básicos que eu digo. A gente passa uma situação, como é que a gente vai então garantir para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso aos bens básicos que elas tenham renda suficiente para isso? E aí vem essa ideia da renda universal, né? Sim. A ideia é até porque se tu tiver uma produção toda automatizada, teu custo vai ser mínimo, né? O teu maior custo vai ser com recursos naturais, por exemplo. Sim. Porque tu vai demandar energia elétrica, tu vai eventualmente poluir, esse tipo de coisa. Então a ideia é mesmo de tu, claro que aí já indo para um lado utópico de uma sociedade, o próprio capitalismo vai perder um pouco sentido nisso aí. Claro, já viajando um pouco demais, já estou exagerando na loucura. Mas uma sociedade que, claro, a gente já tem algumas coisas hoje que já se vê, que as pessoas já não têm mais a necessidade de ter alguma coisa. Né? Um tempo atrás tu tinha a necessidade de comprar os teus discos, tu tinha lá uma prateleira com 1000 CDs. Hoje tu não tem, tu tem uma conta no Spotify ou num outro serviço desse. Uma estante de livros, e agora você tem um Kindle e tem um serviço Kindle Unlimited. Exato. Então isso está mudando porque tu não tem mais a necessidade de ter. Tu vê o pessoal mais novo já também não está nem valorizando tanto o carro, desde que tenha um Uber, um Cabify, um 99 Pop para fazer o deslocamento. Inclusive a própria Uber e Tesla, enfim, essas empresas, elas estão fazendo pesquisas no sentido de colocar no mercado carros automatizados, para que o carro automatizado não precise nem mais de motorista. Sim. A ideia e é uma... para que tu tem que ter um carro? Para que ter o carro? Eu não preciso ter o carro, eu preciso me deslocar com conforto mínimo. Sim. De um ponto a outro. Conforto e segurança. E segurança. Me dá isso, eu não preciso de carro. Inclusive eu vou oferecer o meu já para vender. Anuncia aí, aproveita. Anunciar meu carro para vender. Sabe assim, ouvindo tu falando sobre o tema do direito do trabalho,
uma preocupação me veio naquela hora que tu falou que hoje é difícil achar alguém que tenha 20, 30 anos de empresa. Eu tenho quase 20 anos de relação. Quase 20 anos de relação trabalhista com meu empregador, certo? Não fala muito que podem descobrir quem é. Não vou falar muito. O teu nome foi dito no começo. Não, tudo bem. O meu empregador sabe que eu estou na folha de pagamento dele. Mas assim, por enquanto. Mas é uma questão que enquanto tu foi falando, eu fui desenvolvendo aqui, é a questão assim da perspectiva. Nós estamos lidando com um modelo tradicional de relação de trabalho que ainda pega a maioria da massa trabalhadora hoje, e nós temos um cenário disruptivo, que nem falou, que vai mudar completamente o paradigma que está aí. Tem espaço para convívio desses dois métodos ou não? Como é que vai ser a convivência disso tudo? Essa é uma pergunta que eu faço, até porque eu estou no primeiro modelo e não estou no segundo. De certa forma, acho que já tem um pouco desse convívio hoje. Né? Se tu pegar ainda hoje em termos de Brasil, sociedade brasileira, ainda tem muita gente empregada, muita gente ainda. Eu falei assim, que o pessoal hoje já não tem mais a aspiração de muitos anos. Com certeza. Mas ainda tem muita gente com essa mentalidade. Né? E a gente pode ver também, até pela questão de uma ideia de segurança. Que cada vez, hoje na empresa privada, praticamente não existe. Mas tu tem aquela coisa de ter o salário no final do mês. Tu saber que no dia 5, lá no quinto dia útil, vai estar o dinheiro na tua conta. Isso é uma segurança, e muita gente depende, muita gente precisa, e tem gente que prefere. Se tu disser assim, eu te garanto aqui que todo mês tu recebe X, ou eu te pago ao longo do ano, um mês sim, outro não, às vezes 2 sim, outro não, e ao longo do ano tu vai receber uma vez e meia isso. Ele de repente prefere que todo mês pague, para ter uma garantia, ter uma segurança, organizar a sua vida, organizar suas contas. Mas ao mesmo tempo a gente já tem, convivendo com isso, já a turma, esses dias eu peguei em Uber comentando com o cara, ele disse, não, porque agora aqui eu sou chefe de mim mesmo e tal. Só que ele dirige 12 horas por dia. Tá ganhando bem? Tá ganhando um dinheiro razoável, eu acredito. Mas 12 horas de trânsito por dia. Né? É algo que em nenhuma empresa tu poderia fazer isso, até pela legislação trabalhista. Sim. Né? Se tu obrigar o cara a trabalhar 12 horas, e em alguns momentos a pessoa pode até achar vantajoso. Só que para a saúde da pessoa é ruim, para as próprias relações dela, né? Claro, imagino que se, né? Não sei, mas não falei muito mais com o cidadão na ocasião, mas acredito que não tenha filho. Porque aí tu começa a ter outras coisas, a demanda de convívio familiar diferente. Aí tu pega, eu trabalhei 12 horas e não um trabalho qualquer, cara, 12 horas enfrentando o trânsito, é um horror. Não, e é até interessante porque a pessoa tem uma liberdade de fazer o seu horário, de fazer quantas horas quiser e tudo mais. Só que para ela ter a dignidade que advém da renda desse trabalho, ela precisa sacrificar sua saúde, seu tempo com outras pessoas. Então tem todos esses aspectos assim. Sei, ok, tem a liberdade, mas será que junto com essa liberdade vem a dignidade? E a ideia que se vende é justamente de tu trabalhar, fazer 12 horas, 14 horas, porque aí tu vai ganhar bem. Só que entra aquela coisa, esses dias um amigo meu largou tudo e foi morar na praia, no Farol de Santa Marta. Eu falando com o irmão dele, ele disse, cara, ele me falou, todo mundo se mata trabalhando e depois de velho quer fazer isso e não tem saúde. Eu tô fazendo isso agora. Ótimo.
Sabe? Ele tá lá com 40 anos morando no Farol de Santa Marta. Deve ter uns rolinhos ainda, faz alguma coisinha e tal. Então ele provavelmente abriu mão de muita coisa e priorizou um bem-estar para ele. Diferente de outros que de repente trabalham, ganham dinheiro e aí podem comprar um carro melhor, uma música melhor. Bom, mas e usa isso, será? Ou tem, mas não tem tempo de usar. E aí a gente até entra em uma outra questão, que é em que medida você está realmente necessitando de esses bens aí que a pessoa quer comprar, que são mais caros. Claro, e a gente entra numa questão filosófica de sociedade consumista e tudo mais, que, enfim, não cabe exatamente agora a gente adentrar esse assunto. Até porque a gente pode ficar umas 2, 3 horas falando aqui. Fazer uma série de programas. Exatamente. Mas, assim, acho que também vai dessa ideia também da pessoa ter consciência do que é realmente necessário, do que é supérfluo, não sei. Mas aí é, como eu disse, né, entrar em questões que vão fugir do nosso escopo agora, que demora aí, a discussão seria, enfim, adentro. Só que assim, essa questão então, né, tem a liberdade garantida porque a pessoa faz seu horário, é chefe de si mesma, mas será que ela tem dignidade? A renda universal, uma renda mínima, enfim, ela viria para... Ela poderia equilibrar, então, isso? A dignidade com a liberdade? Eu acredito que seria interessante para isso. Seria interessante. Justamente para a pessoa... Porque, assim, quando falam em renda básica universal, né, que é o termo em inglês até é UBI, Universal Basic Income. Então, quem é contra, normalmente fala, porque aí o cara vai ser um vagabundo, não vai querer fazer nada. Só que alguns estudos apontam o contrário, que a pessoa quer ir além daquilo. E aquilo dá a segurança básica para ela poder fazer essas outras coisas. Sim. E até uma coisa que o pessoal adora, moderna, aquela coisa de ser empreendedor. E esse tempo eu estava lendo um texto sobre isso, justamente que isso possibilitaria uma série de pessoas que poderiam ser empreendedores, que hoje não são, porque não podem abrir mão de um emprego que lhe garanta o salário. Sim. Essa situação é bem interessante, porque eu vi alguns episódios daquele programa Shark Tank, em que são investidores que recebem pessoas com startups, enfim, para ver se vão investir naquelas empresas que estão começando. E alguns chegam ali, dizendo, olha, nós temos essa empresa, o produto é bacana, a gente está atendendo o mercado, só que a gente queria expandir e tudo mais. Uma das perguntas que eles fazem, o pessoal dos investidores, tá, mas você está dedicado à empresa ou você tem uma renda fixa, ou você tem um emprego e tudo mais? Algumas das pessoas dizem, olha, gostaria de me dedicar mais à empresa, só que eu tenho uma renda fixa, eu tenho um emprego para poder ter uma dignidade de vida. Com certeza. Então, é interessante isso, é aquela ideia, como se, ok, quero viver da minha arte, quero vender minha arte na praia, mas também não quero morrer de fome. Então, viria uma renda básica para pelo menos me garantir alimento, digamos assim. Mínimo, luz, água e alimento, enfim, digamos assim. Mas se eu quiser ler, se eu quiser comprar um smartphone melhor, se eu quiser comprar meu videogame, se eu quiser ter uma roupinha melhor, essa renda eu já tiro da venda da minha arte, digamos assim, né? Só utilizando o meme de minha arte e a ideia é justamente poder desenvolver o potencial das pessoas. E muitas vezes as pessoas têm um potencial que não são, vamos dizer assim, não é comercialmente viável. Mas é uma coisa que realiza a pessoa, que dá a realização. Sim. Muito mais do que um trabalho. Então, quando tu falou em vender arte, claro, tu imagina uma pessoa que tem uma vocação para ser artista. Sim. A gente vê quantos, se tu andar ali e vai numa peça de teatro, se não é atores globais, quantos dali sobrevivem do teatro?
Tá? E aí tu tem talvez um enorme de um talento, mas tu não consegue desenvolver. Por quê? Porque tu tem que trabalhar. E tu vai poder só, de vez em quando, tu não vai poder expandir trabalhar mais a tua técnica. Por quê? Porque tu tem que passar 8 horas por dia num emprego que muitas vezes tu não gosta. Eu vejo isso acontecendo com drag queens, por exemplo. Tem emprego fixo porque tem que comer, tem que sobreviver, mas se pudesse, se fosse possível só viver da arte drag, viveria. Sim. Sabe? Sim, não é todo mundo que é o RuPaul. Que é uma RuPaul, ou que ganha todo ano uma edição, uma temporada de RuPaul's Drag Race, para poder, enfim, viver de drag. Ou então, um outro exemplo, que está me fugindo agora, enfim. Não, mas artístico em geral tem disso. Ah, sim, lembrei. É o fato de o ator de teatro, ele é o pobre que faz arte para rico, porque geralmente são pessoas mais instruídas que vão ao teatro. Pessoas mais instruídas geralmente são pessoas que têm mais poder aquisitivo. Com certeza. É a arte feita pelo pobre para os ricos. É até interessante isso. Músico que tem que fazer música ruim para fazer sucesso. Isso. Vire aí juntos e Shallow Now. Que é isso, cara? Isso aí é música líquida. Música líquida. Música líquida, música pós-moderna. Não existe fronteira de idioma mais. São vanguarda. Não, mas eu não tenho problema em misturar idiomas, mas tem que fazer sentido. Aí é outra coisa. Agora. Aí é outra coisa. Together e Shallow Now. Lee? Nós estamos voltando aqui da conversa aqui. Essa renda universal, ela seria, vamos dizer assim, bancada pela Previdência. Na verdade, aqui... Benefício assistencial, alguma coisa assim? É que no momento que ela é universal, tu foge da Previdência e cai para assistência. Sim. Tá? Então, sim, seria uma assistência, mas tem algumas ideias malucas que eu tenho, que eu às vezes elaboro aqui, nunca, até porque teria que fazer, não tenho, talvez, competência para isso, porque envolve daí a questão de economia. Mas se pensar a estrutura que existe hoje do INSS, estrutura de agências, estrutura para atender as demandas judiciais, então uma estrutura de poder judiciário da Justiça Federal, estrutura de procuradoria federal, tá? Em função de sei lá quantos milhões de benefícios que são indeferidos. Talvez, se tu reduzir toda essa estrutura, Defensoria Pública da União também, se tu tirar toda essa estrutura, vamos tirar toda essa estrutura e tudo que se gasta nessa estrutura e vamos ajudar a financiar daí, não como uma renda básica universal, mas se pegar, por exemplo, a partir de agora é o seguinte, aposentadoria para todo mundo com 65 anos. Independente se tem contribuição, se não tem, se trabalhou nisso, naquilo, sai dando. E aí tu reduz o custo de administração disso, porque fica fácil de controlar. Data de nascimento, aí tem um registro lá no CPF, fechou a data de nascimento, tá, paga. Encerrou. Fora que é até interessante a gente notar aqui de onde vem os fundos, de onde vem os recursos da Previdência, do INSS. É só das contribuições previdenciárias? A Constituição, ela tem o seguinte, na verdade, Previdência, separado, não existe de forma autônoma em termos de contas, tá? Tem que falar em seguridade. Seguridade é saúde, assistência e previdência. E aí é uma das primeiras tretas de déficit da Previdência, justamente uma das primeiras coisas é isso. Porque a Previdência, tu não tem como apurar um déficit das contas da Previdência se tu não sabe qual é a receita. Né? Porque tem receita de Seguridade Social.
Aí a Constituição tem lá no artigo 167, remetendo ao 195, basicamente diz o seguinte: as contribuições incidentes sobre folha de salários e as contribuições diretas ali de salário, elas só podem ser usadas para pagamento de benefício previdenciário. Mas não diz que o benefício previdenciário só pode ser pago com essas. Sim. Né? E aí o pessoal diz, olha, as contas da Previdência pega o que entrou sobre folha de salário e o que se gastou em benefício previdenciário. E aí dá um rombo gigante. Mas tem as outras receitas. A ideia de tu, num modelo desse, tu iria simplificar e tu teria que ter a receita da Seguridade Social para sustentar isso. Claro que aí tu tem que pensar o outro lado. Porque cada real que tu bota na mão do cidadão, isso volta para a economia. Sim. Né? Porque a pessoa que receber R$1.000, ele vai gastar em comida, vai lá no mercadinho e vai comprar comida. E vai girar a economia. Tanto que, assim, hoje, em dados, assim, em cidades pequenas no interior, mais de 50% dos municípios que dependem da economia dos benefícios previdenciários, que é o que gira a economia da cidade. Sim. Que é quando entra o pagamento da aposentadoria, o tiozinho aposentado vai lá no mercadinho e compra, e aí o cara do mercadinho vai pagar o salário do funcionário, vai pagar não sei o que, e vai girando a economia. Então esse dinheiro acaba voltando. Esse dinheiro que tu bota, o cara não vai pegar e fazer uma poupança. Ele vai botar para girar. Sim. Então esse é o sentido dessa... talvez valha muito mais a pena esse tipo de dinheiro que circula do que dinheiro em outras coisas que não são usadas. Sim. E tem outro detalhe que não tem muito a ver, mas é interessante de ver, né, essa questão econômica e Estado. Estados novos como Roraima, Amapá, Tocantins, enfim, são estados que logo no seu início a economia gira em torno de haver funcionários públicos. É o funcionalismo público que gira a economia. Sim. Né? Tenho a experiência dos meus pais que foram para o estado do Amapá, muito concurso público, é o dourado dos concursos, porque é estado novo, hoje são aposentados pelo estado, mas via-se, a maioria das pessoas tinha algum emprego público, e via-se também o quanto o crédito na praça era mais garantido, digamos assim. Por quê? Porque o salário do funcionário público é uma coisa certa, porque o funcionário público tem estabilidade e tudo mais. Era. Eu tô falando de um tempo atrás, no começo desses estados. Eu não sei hoje porque eu não moro mais. Naquele momento que o salário tinha dia certo para ser pago no estado. Sim. Bons tempos. Mas digo daqueles tempos, realmente, né? Hoje não moro mais em Macapá, capital do Amapá, para quem não sabe. Sandro, tá tudo bem? Me diz uma coisa, para quem quiser se aprofundar nessas questões a respeito dos novos cenários do direito do trabalho, renda mínima universal, tu tem alguma dica, alguma indicação de obra, alguma coisa que o pessoal possa correr atrás? Bom, eu já citei, enquanto falava, citei o Jeremy Rifkin, bem interessante, ele tem O Fim do Trabalho, tem edição em português, acho que também tem edição em português, Sociedade de Custo Marginal Zero dele, bem interessantes nessa linha. O Domênico De Masi tem alguma coisa que ele já começou lá no Ócio Criativo, bem conhecido, e tem um livro mais recente dele, que eu não sei se chegou a ser lançado aqui no Brasil, eu tenho uma edição em italiano, que é Lavorare Grátis, Lavorare Tutti. Né? E algumas coisas também do Yuval Harari, principalmente no 21 lições para o século XXI, ele trata ele trata bastante essa questão de uma sociedade de pós-trabalho, é bem interessante.
E nada de Byung-Chul Han? Também. Que é um filósofo do momento? Também. A Sociedade do Cansaço é bem interessante para essa... Um pouco para essa linha. Então... Tá bom. Então é isso? Mais alguma consideração? Não, é isso. Foi certo. Foi muito bacana. E, enfim. Então vamos encerrando aqui essa primeira edição do nosso podcast. E já convidando aí o pessoal a continuar ouvindo, nos acompanhar. Isso aí, gente. Se gostaram, continuem. Se não, problema de vocês. Fazer o quê? Tá bom. Então tá. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.